Olá, o programa Nossa Saúde está começando agora e o assunto de hoje é hemofilia. Que doença é essa? Quais os sintomas, tratamentos? Vamos mostrar também que em 2019 o Hospital Florianópolis realizou a primeira cirurgia ortopédica em paciente com hemofilia. Um grande avanço na área da saúde. Todos os detalhes a partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a doutora Vivian Franco, médica hematologista do EMOSC e também coordenadora estadual do Programa de Hemofilia. Doutora Vivian, muito bem-vinda aqui ao programa, um prazer te receber. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. E vamos começar então explicando, para quem está em casa, o que é a hemofilia. Então, a hemofilia é uma doença congênita, uma doença genética. A pessoa já nasce com a hemofilia e é uma deficiência de proteínas da coagulação do sangue. Então, os indivíduos que têm deficiência nessas proteínas, eles têm dificuldade em estancar e em estabilizar o coágulo de sangue. Quais proteínas são essas? O fator 8, que quem tem essa deficiência é portador de hemofilia A, e o fator 9, que é outra proteína da coagulação, e os pacientes que têm essa deficiência têm hemofilia B, sendo que a hemofilia A é mais frequente do que a hemofilia B, cerca de 70% a 80% são do tipo de hemofilia A, ou seja, a deficiência do fator 8 da coagulação. A gente pode dizer que é uma doença grave? Ela tem vários níveis, desde leve, moderada a grave, e quando o nível de fator 8 ou 9 é menor que 1%, o normal é 30%, de 30% a 50%, o paciente é considerado grave. E o que significa isso? Ele pode ter sangramentos espontâneos, ou seja, o paciente sem ter trauma, ele pode ter algum sangramento e principalmente órgãos nobres, como sistema nervoso central, musculatura abdominal e conforme, se não fizer o tratamento corretamente, com a reposição intravenosa do fator, pode ter grandes hematomas e, inclusive, levar a óbito. Sangramentos do nada, assim, eles acontecem? Espontâneos pode acontecer, principalmente em portadores de hemofilia grave, que são os pacientes que têm menos de 1% de fator, eles podem ser espontâneos. E a maioria das pessoas que têm hemofilia, a hemofilia é grave, não é tão grave? Isso. A maioria dos pacientes? A gente tem, em média, 30% dos pacientes são hemofílicos grave, ou seja, tem menor que 1%. E o restante são moderados e alguns leves. Os pacientes que têm deficiência grave, em geral, eles são diagnosticados mais cedo, porque eles já apresentam sangramento às vezes começa a engatinhar, já começa a ter vários roxos, vários hematomas, ou quando vão aplicar vacina, já às vezes até na própria maternidade, já tem hematomas, então as mães já percebem que tem sangramento além do habitual, e aí começam a investigar. Então, quanto mais grave, mais cedo é o diagnóstico. E 30% dos nossos pacientes hemofílicos, a gente tem atualmente 380 pacientes hemofílicos em toda a hemorrede de Santa Catarina, são do tipo grave, ou seja, tem menos de 1% do fator. E os sintomas são apenas os sangramentos? Sim, isso, os sintomas são os sangramentos. Basicamente isso? Basicamente, mas eles podem ocorrer em qualquer lugar do corpo, desde sistema nervoso central ou sangramento por traumas, sangramentos articulares também, criança, em geral são meninos que são mais acometidos porque é uma doença ligada ao X. Então, basta ter um X alterado, o menino tem um X, então, para a mulher ser hemofílica, ela tem que apresentar os 2X alterados. Então, é muito, muito mais frequente no sexo feminino, no sexo masculino. E, então, as crianças começam a jogar bola, durante na primeira infância, com os traumas, e já começam a apresentar sangramentos articulares e, às vezes, sangramentos espontâneos, e isso já pode ser potencialmente grave. Agora, a gente tem vários pacientes já com 2, 3 anos de idade que já têm sequelas articulares secundárias a sangramentos crônicos nas articulações. E sentem dores também? Muitas dores, sim. Muitas dores. E vai limitando o movimento, porque vários sangramentos na mesma articulação, a amplitude do movimento já vai diminuindo e os pacientes começam a ter o que a gente chama de artropatia hemofílica, Sim, então, eles têm dificuldades no dia a dia, quer dizer, uma dor diária, um sangramento praticamente diário, é isso mesmo? Sim, e às vezes poucos sangramentos na mesma articulação já podem causar essa artropatia e o paciente tem limitação. Quando é em cotovelo
cotovelos, a gente tem vários pacientes até com dificuldade de abotoar a camisa para tomar banho, porque tem que mexer cotovelo, principalmente joelho também, o joelho é a articulação mais acometida, na sequência joelho, cotovelo e tornozelo. Então, eles têm uma qualidade de vida muito prejudicada, né? Felizmente, nos últimos tempos, desde 2012, já foi descrito, né, já foi praticado o esquema de profilaxia, que são, como esses pacientes têm deficiência do fator 8 ou 9, eles repõem esse fator de forma intravenosa, 2 a 3 vezes por semana. Então, as crianças que nasceram depois de 2012, que puderam se beneficiar com esse programa de profilaxia, a gente já nota que elas estão crescendo sem artropatias, sem sequelas, sem sangramentos espontâneos. Sem tantas dores, ou seja, com uma qualidade de vida maior. Bem melhor, bem melhor. E 2 a 3 vezes por semana elas têm que ir no hospital, então, para fazer essa transfusão, não necessariamente no hospital. Na verdade, no início, eles aprendem nesse programa, é descrito a modalidade de autoinfusão ou infusão por familiar. Então, a gente tem muitas mães que aprenderam a fazer, né, sob a orientação das técnicas de enfermagem, sob a orientação da enfermeira e que aprendem, ou então muitos fazem no posto de saúde. Então, perto da sua casa, a gente tem alguns programas no EMOSC, em que o EMOSC e as enfermeiras vão até o posto de saúde, ou a gente faz treinamento também, fizemos 2 esse ano, de 2019, e que algumas enfermeiras vão até o EMOSC para aprender. Então, as enfermeiras do EMOSC passam essas dicas, né, algumas características da infusão do fator, e elas aprendem. Mas a gente tem muitas mães realizando, mães, pais e os próprios pacientes, quando eles crescem, e isso dá uma independência muito boa, né? Uma qualidade de vida muito boa para o paciente. Vai viajar final de semana, nas férias, leva o seu fator, ou vai sair no final de semana para alguma atividade, também o paciente leva o seu fator. A gente tem muitos acima de 15 anos, 18 anos já se aplicando, e é muito bom, porque dá uma independência muito boa. Um avanço importante, né? Um avanço importante, e o programa permite. Só que para o paciente ou familiar começar a fazer, ele passa por várias etapas, são cursos de autoinfusão, aí primeiro eles começam a aprender, fazem com a enfermeira, na presença da enfermeira do EMOSC, tudo. Então quando eles estão aptos a fazer, daí já começam. E os pais que não se acham aptos, ou os pacientes, eles fazem no posto de saúde. A gente tem uma rede um link muito bom com a rede da saúde. Por isso que esse programa é multiprofissional e multidisciplinar, porque o cerne é ali no EMOSC, mas o objetivo é capilarizar, né? Isso mesmo. Você falou que esse programa ele veio a partir de 2012, né? Como é que era antes disso? A partir de 2012 foi aprovada a profilaxia, né? Que antes disso o tratamento era sob demanda, ou seja, o paciente sangrava e aí recebia o fator. Só que a gente sabe que à medida que sangra, eu cito principalmente as articulações, porque 80% dos sangramentos são articulares, no caso da hemofilia. Então, à medida que sangra, já tem o dano articular, já tem oxidação, já tem liberação de ferro, né, de produtos que degradam a articulação. Mas, claro, a gente faz o fator. Só que na profilaxia, como o próprio nome diz, você antevê, né, você antecipa caso o paciente tenha algum sangramento. Então, o objetivo da profilaxia é, com a infusão do fator, que a gente transforme aquele paciente que sangra, que tem 1% de fator, para que ele tenha um nível mais alto de fator, muito próximo do normal. Então, a gente também pode ter traumas, né? A gente que não tem hemofilia, mas se a gente cai ou acontece alguma coisa, o nosso sistema de coagulação, ele se recupera, ele tem nível de fator para isso. E o hemofílico não. Mas com a profilaxia, a gente deixa um nível de basal seguro de fator, e assim ele pode, né, fazer as outras atividades, principalmente crianças, adultos, jovens, e aí eles conseguem ter menos sangramentos e menos lesão articular. Que maravilha. Né? Porque daí a gente não corre atrás do prejuízo, porque já prevê. Por isso que o nome chama profilaxia, que é para evitar essa artropatia hemofílica, que é a entidade que chama, né? E, doutora, você é coordenadora estadual do programa de hemofilia, né, aqui em Santa Catarina. Como é que funciona esse programa? Esse programa é um programa cadastrado pelo Ministério da Saúde, chama Coagulopatias,
porque na verdade a hemofilia é a principal doença hemorrágica, mas a gente atende pacientes com outras alterações no sistema de coagulação, que pode ter deficiência de fator 7, fator 10, que são mais raras, né? Mas tem outras proteínas da coagulação que também podem estar alteradas, mas a gente fala mais de hemofilia porque ela é principal. Então, todo paciente portador de coagulopatia, em especial hemofilia, ele é cadastrado num CTH, que é um Centro de Tratador de Hemofilia, que no caso em Santa Catarina é o EMOSC. São os hemocentros da Hemorrede EMOSC. Então a gente tem Florianópolis, Joinville, Chapecó, Blumenau, Criciúma, Lages, Joaçaba. Né? São 7 hemorredes. Então, para adquirir o fator de coagulação, o paciente não consegue comprar na farmácia. Esse fator é adquirido no EMOSC, numa das agências, né, num desses ambulatórios na Hemorrede EMOSC, porque ele tem que estar cadastrado. Então, a gente tem esse programa que envia esses dados para o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, ou seja, a esfera federal, sabe dos pacientes que acompanham aqui em Santa Catarina. Eles são cadastrados, sabe a quantidade de fator que ele levou, o tipo de fator que ele levou. Então, é um programa bem organizado, né? Porque é um programa caro, né? Um programa caro para o Ministério da Saúde, então tem que ter essa organização. E também quando a gente tem pacientes a gente recebe muito paciente de outro estado que vem morar para cá e vice-versa, alguns pacientes nossos vão para lá, nesse sistema permite que o médico que vai atender lá ou a equipe que vai atender lá já conheça o paciente exatamente por esse sistema da web coagulopatias. Então é um sistema muito bem organizado e que dá um bom atendimento aí para esses pacientes. E a gente tem os dados, né, ali, então a gente sabe quanto que o paciente dá para acompanhar muito bem. Dá para ir acompanhando, a gente sabe a realidade do estoque no nosso estado através desse sistema, né? Então é um sistema que funciona bem. Tudo isso a partir de 2012, quando teve essa disponibilidade da profilaxia para os pacientes. Agora, em 2019, né, o Hospital Florianópolis realizou a primeira cirurgia ortopédica em paciente com hemofilia. Eu queria que você contasse um pouquinho né, desse avanço aí na saúde né, que aconteceu lá no Hospital Florianópolis. A gente já teve algumas cirurgias de pacientes hemofílicos anteriormente, mas por um período de tempo, muitos pacientes nossos eram encaminhados para a cidade de Curitiba, que é uma cidade referência em ortohemofilia, né, ou seja, pacientes com hemofilia, portadores de doenças articulares, e agora a gente está conseguindo fazer algumas cirurgias aqui na cidade de Florianópolis. Então foi muito bom, porque daí os pacientes não precisam se deslocar até a cidade de Curitiba, e isso foi possível por uma grande parceria entre a Secretaria de Estado, entre a FAES, a direção do EMOSC e o Hospital Florianópolis, né? Então, a gente já conseguiu fazer 2 cirurgias de pacientes com artropatias de joelho e cresce todo mundo, né? Tanto a experiência do EMOSC, dos ortopedistas do Hospital Florianópolis, para os próprios pacientes. A gente tem uma equipe multidisciplinar muito boa de fisioterapeuta, psicologia, enfermagem. Então, todo esse apoio, principalmente também da Casa do Hemofílico, porque que se situa na Agronômica, a AESC, a Associação dos Hemofílicos do Estado de Santa Catarina. Então, os hemofílicos podem ficar na casa e fazer a fisioterapia na casa. Toda assistência gratuita. Toda assistência gratuita, isso. Então, foi um grande avanço para a equipe daqui e também para os próprios pacientes, né? Isso, porque são pacientes jovens. Para ter uma ideia, o primeiro que operou tinha 24 anos, o segundo 34 anos, com o joelho totalmente alterado e danificado, com o joelho de paciente de 80 anos, e conseguiram fazer essas próteses e estão tendo uma qualidade de vida muito boa agora, porque estão fazendo fisioterapia no pós-operatório, reposição intensiva de fator, né? Eles são acompanhados praticamente diariamente no pós-operatório, então tanto por mim quanto pela fisioterapeuta e pelo ortopedista, então tem dado muito certo, né? As primeiras felizmente tivemos bastante sucesso, que isso até incentiva para os próprios pacientes também, né? Você falou aí do primeiro paciente que realizou essa cirurgia, foi o Fagner, né? O Fagner, e nós vamos fazer agora um breve intervalo, doutora, e na sequência então a gente vai voltar e vai contar a história do Fagner, que foi o primeiro paciente a realizar a cirurgia ortopédica no Hospital Florianópolis. Então não saia daí que a gente volta já com muito mais informações para você.
Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre hemofilia com a doutora Vivian Franco. Doutora, você falou no primeiro bloco, né, que alguns pacientes com hemofilia apresentam a artropatia hemofílica. Eu queria que você explicasse o que exatamente é isso. Então, a artropatia hemofílica, na verdade, já é uma alteração crônica irreversível, né, de uma articulação. A gente, para entender, pode pegar, por exemplo, a articulação do joelho, né? A gente tem dois ossos, fêmur e tíbia, e com a cartilagem, com a membrana sinovial protegendo essa articulação. Essa articulação, habitualmente, ela tem uma fina camada de líquido, que é o líquido sinovial, que é produzido pela membrana sinovial. E para exatamente dar essa mobilidade. Isso. O paciente, quando a gente sangra, o nosso sistema de coagulação, ele tem os fatores, as proteínas em níveis adequados, e logo o coágulo já é tamponado, né? Já tem o tamponamento do sangue. No paciente hemofílico, com a deficiência do fator 8 ou do fator 9, se ele tem hemofilia A ou B, ele continua sangrando, né? Então, ao invés de ter só aquela fina camada de líquido da articulação, que é o líquido sinovial, tem sangue ali dentro. E a cavidade é fechada, ou seja, esse sangue vai se acumulando. Isso no paciente que não faz profilaxia adequada ou se ele teve algum trauma e não faz o tratamento correto. E no sangue a gente tem ferro, tem outras proteínas oxidativas que vão literalmente corroendo a cartilagem e à medida que esses sangramentos espontâneos e repetitivos vão também vai apresentando danificação além da cartilagem do osso. Então isso a gente está falando de anos de sangramento, vários sangramentos, e por isso eles já apresentam essa articulação, essa engrenagem já não é mais tão, né, esse móvel, líquido ela já não é mais tão móvel, uhum. Já é isso. E quando a gente vê algumas radiografias, alguns raios-x de pacientes hemofílicos, aquele espaço que tem entre um osso e outro para permitir essa movimentação, ele simplesmente está tão fibrosado que eles estão grudados um no outro. Então, infelizmente, mesmo para pacientes jovens, a única solução é a prótese ortopédica. Doutor, é o caso do Fagner, que foi o primeiro paciente a passar pela cirurgia ortopédica no Hospital Florianópolis, é isso, né? Isso mesmo. Então, nós vamos contar a história dele agora. A repórter Michele Todescato e o cinegrafista Oberdan foram conhecer o Fagner, que passou por essa cirurgia e agora está em processo de recuperação. Dá só uma olhada. Ele era um bebê quando foi diagnosticado com hemofilia. Hoje tem 27 anos e conta que a doença traz muitos desafios. O principal deles é conviver com as dores. Portadores de hemofilia costumam ter hemorragias intramusculares e intraarticulares que desgastam as cartilagens e provocam lesões ósseas. As articulações mais comprometidas costumam ser o joelho, tornozelo e cotovelo. Eu senti muita dor no joelho. Comecei a arrastar a perna, caí 3 vezes no serviço e o meu chefe viu e mandou eu procurar um médico, onde constatou que eu tinha enfraquecimento na articulação. Aí um novo capítulo começou a ser escrito na vida do Fagner Lozano. Graças ao empenho e à união de instituições e profissionais, o Fagner recebeu a notícia que seria o primeiro portador de hemofilia a realizar uma cirurgia de prótese ortopédica de joelho no Hospital Florianópolis da capital. Na hora deu um friozinho na barriga, mas eu fiquei feliz. A prótese vem para substituir essa articulação e dar funcionalidade e capacidade dessa pessoa retornar ao trabalho, retomar uma vida normal, sem dor e com funcionalidade. E a estrutura da associação permite com que ele faça esse tratamento no pós-operatório. O HEMOSC dá o suporte do médico e da medicação que eles precisam para manter a coagulação inteira e eles poderem fazer as atividades livres de sangramento, e com isso propicia qualidade de vida, retomadas as suas atividades, trabalho, a sua vida, né, como qualquer outra pessoa, né? O procedimento foi um sucesso. Agora o Fagner recebe cuidados na Casa dos Hemofílicos, que é uma organização não governamental que atende hemofílicos de todo o estado. O ato cirúrgico é uma parte.
Aí depois tem, digamos assim, 50% é ele que precisa colaborar para que aquilo que foi feito tenha sucesso. Então ele fez o tratamento, ele ficou na casa, ele vem, fica aqui hospedado durante a semana, para fazer o tratamento todos os dias. Aí faz os exercícios, faz o fortalecimento muscular, a gente consegue reabilitar essa função para que ele agora fique com uma articulação boa, uma capacidade funcional boa para desenvolver as atividades dele. Eu vou me esforçar bastante, porque quero mudar minha vida, porque eu senti muita dor. Agora eu quero aproveitar a vida. Doutora, essa cirurgia do Fagner foi realizada em 2019, foi a primeira. Como é que foi essa experiência? É uma cirurgia complicada? Ela demora muito tempo? Como é que foi? Então, a cirurgia de paciente hemofílico, como todas as outras cirurgias, são previamente programadas, né? Porque a gente tem que fazer a reposição do fator antes, durante, no transoperatório e no pós-operatório, né? E depois ele segue com a profilaxia. Então, tem toda essa programação do fator. A gente conta também com um ortopedista que tem experiência em cirurgia de pacientes hemofílicos, que gentilmente veio para treinar a nossa equipe também para acompanhar. A cirurgia foi de um joelho só, inicialmente, e durou cerca de 2 horas, 2 horas e meia, e depois ele já começou fisioterapia no pós-operatório já no primeiro dia, né? Porque a gente sabe que quanto mais cedo começa a fisioterapia, melhores são as chances, né? Então, muitos pacientes acham que é só colocar prótese e depois não precisa mais. Não, pelo contrário, aí é que começa o trabalho de reposição intensiva de fator, de coleta de exames e de muita fisioterapia. E felizmente aqui em Florianópolis a gente conta com a Casa do Hemofílico, que tem uma sala de fisioterapia e uma fisioterapeuta que é treinada e que já tem mais de uma década de experiência, né? Então isso é um ponto a favor. E o Fagner, no caso, né, que é o paciente, ele está fazendo exercícios diariamente e ele está tendo uma boa recuperação. Por quê? Porque o paciente, no caso o Fagner, já está há anos com aquela propriocepção de joelho inflexo, que a gente chama o joelho dobrado. Então até o corpo dele, até a própria prótese irem acostumando, né, a fazer o movimento novamente? Porque ele não está acostumado, então geralmente ele tende a voltar ao movimento anterior. Então ele tem que fazer muito trabalho de fisioterapia, de propriocepção, que a gente chama, de reabilitação, para começar a ter um rendimento total, porque o que a gente quer é que ele tenha um joelho normal, ou seja, que ele dobre, né, estique, flexão e extensão normal, como um paciente que não tem artropatia hemofílica. É esse que é o alvo, e ele está quase lá. Ele está bem feliz, né? Ele a gente mostra ali na reportagem, né? A qualidade de vida dele aumentou bastante, ele sentia muitas dores, não conseguia nem trabalhar, chegava a cair no trabalho, e hoje ele está conseguindo, assim, se movimentar bem melhor, sem tantas dores, né? Então é fantástico isso. Sim, com certeza. A cirurgia é qualidade de vida, né? É qualidade de vida. Inclusive, no caso Fagner, e a gente tem muitos pacientes, ele carregava, né, mercadorias num supermercado, e ele teve até que ser aposentado por conta da artropatia hemofílica. Então a gente tem muitos pacientes com 18 anos, 20 anos, na segunda, terceira década de vida, aposentados devido à artropatia hemofílica. E isso é um cenário que nos últimos 5 a 10 anos tem mudado, felizmente, com o regime de profilaxia, né, que o paciente fazendo o fator 2 a 3 vezes por semana, e eles não estão desenvolvendo o fator, quando você fala, só para as pessoas entenderem, é a questão do sangue, né? É a medicação, é o fator que lhes falta, né? Sim. Quem é hemofílico A faz o fator 8, porque não tem o fator 8, o hemofílico B o fator 9. Então essa reposição, a profilaxia previne isso. Mas nos últimos anos a gente tem notado uma mudança no paradigma do paciente com hemofilia. Há uns anos atrás, vários pacientes com 20 anos eram aposentados, e agora a gente vê que com a profilaxia eles conseguem se desenvolver, e é exatamente para isso que foi criada essa modalidade de profilaxia, para que o paciente tenha uma vida normal ou muito próxima do normal. Né? Por quê? Porque vai evitar esses sangramentos, principalmente nas articulações. Então a gente tem pacientes que estão estudando, casando, se formando, que coisa boa, né? E, inclusive a sobrevida, né, ou a média de vida da população hemofílica está muito próxima da população normal.
Então, apesar da hemofilia ser uma doença de sangramento, a gente está tendo hemofílico mais velhos e com infarto, AVC, com as comorbidades da população em geral. Por quê? Porque eles estão vivendo porque está aumentando a qualidade de vida, né? Os avanços na saúde, os avanços na tecnologia, né? A população de hemofílicos foi muito dizimada inicialmente por conta dos sangramentos, pela própria etiologia da doença, né, fisiopatologia, e também porque há um tempo atrás, como não se havia uma qualidade no processamento do sangue, uma inativação viral tão eficiente, muitos hemofílicos adquiriram hepatite C, hepatite B, HIV. A gente tem o exemplo da família, né, do Enfio, do Betinho. Então, muitos nas hemofílicos transfusões, né? Nas transfusões, porque antes não se tinha, como se tem hoje, o fator específico, né? Muitos tinham que receber sangue, receber plasma, né? E os processos de processamento do sangue não eram tão eficazes, até pelo momento, né? À medida que os anos vão passando, a medicina, avanço, né? Que é de acordo com o período, né, o avanço da própria medicina. Então, muitos, e a gente ainda tem alguns pacientes com hepatite C, hepatite B, que adquiriram naquela época HIV e que estão tratando também. E, felizmente, junto com a hemofilia, também houve o avanço do HIV, do tratamento do HIV, da hepatite C, então está tudo convergindo para uma melhora. Então, a gente tem paciente hemofílico de 60 anos, o nosso último mais velho tinha hemofilia leve, 85 anos, então a gente está tendo muito uma boa próximo. Expectativa de Isso. vida. Então, para os pacientes que estão nascendo agora e que têm hemofilia, a expectativa dele é semelhante à população e vai ser feito de tudo para que ele tenha essa vida, tanto a expectativa de vida quanto a qualidade de vida, né? Que é tão importante quanto, né? Importante quanto. Não adianta também viver tanto, sofrendo, com dores. Isso, Mas a gente está tendo uma mudança de realidade. É muito diferente tratar criança e adolescente e os mais velhos, porque o ambulatório de hemofilia da pediatria é muito bom, porque eles não estão tendo sequelas, né? Então, é uma outra realidade. É uma outra realidade, é muito bom. Você falou que 2 pacientes já passaram por cirurgia ortopédica no Hospital Florianópolis. Existe uma lista de espera? Existem cirurgias programadas para esse ano? Isso. O projeto de cirurgia ortopédica em hemofilia, ele é um projeto, né, é um desenho de um trabalho em cooperação com todas esses serviços que eu falei da Secretaria de Saúde, do EMOSC, da FAES, do Hospital Florianópolis, e que a gente conseguiu uma doação de prótese de hemofílico, que essa prótese é diferenciada de pacientes que têm outras doenças articulares, que têm artrose, por exemplo, que é uma prótese diferente porque são pacientes jovens. Então a gente conseguiu essa doação e com essa doação fomos atrás de onde a gente poderia fazer essa cirurgia, né? Então foi aventado a possibilidade de a cada 1 ou 2 meses conseguir, sem interferir na fila de outros pacientes, de fazer essa cirurgia no Hospital Florianópolis. Então é num horário à parte e a gente conta também com a expertise do Dr. Luciano, que é ortopedista de Curitiba, que vem fazer aqui junto para treinar os nossos ortopedistas, e porque esses pacientes precisam de agilidade, porque se a gente for realmente postergando, ele já tem sequelas, né? Então, muitos que já operaram também no passado, antes desse projeto, eles conseguiram ser reinseridos no mercado de trabalho. E isso a gente tem contado muito na medicina, tanto em morbidade, mortalidade, mas também em anos socialmente de vida e anos economicamente ativo, né? Então, hoje em dia, no caso mais específico da hemofilia, a gente tem poucos pacientes aposentados, agora jovens, a gente está... E muitos estão voltando ao mercado do trabalho. Eles estão muito recuperados, cheios de qualidade de vida. Então... Para encerrar, doutora Vivian, como é que se dá a transmissão da hemofilia? Da hemofilia. Então, a hemofilia, ela é uma doença genética, né? Está no gene, no DNA, e ela é transmitida, é uma doença que a gente chama de doença ligada ao X, que é transmitida através do cromossomo X, então pela linhagem materna. Então, como o homem é XY, basta ter um X com alteração no gene que codifica a proteína do fator 8, no caso, que o homem já é
hemofílico. Para a mulher ser hemofílica, ela tem que ter adquirido o X do pai com alteração e o X da mãe com alteração. Então isso já é mais incomum, né? A gente tem algumas mulheres hemofílicas, mas principalmente de casamentos consanguíneos, de famílias que já tiveram hemofilia, que tem histórico e que daí primos, né, que casam entre si. Então a gente tem, mas é mais raro, porque daí eu preciso ter o X da mãe e o X do pai alterados. Sim. No caso do menino, basta o X da mãe estar alterado e que ele já pode, né, já tem a tendência a desenvolver. Então por isso que é mais comum, é uma doença predominantemente do sexo feminino. Então a gente atende, são homens e meninos, né, no caso da pediatria. E muitos casos de família, 30% dos casos não tem nenhuma história familiar. É o que a gente chama casos novos, de novo, né? Casos novos. E pode adquirir tanto numa alteração genética da mãe, quanto durante no embrião, né? Essa alteração sem que tenha sido de gerações passadas. Então a gente tem vários casos em que foi feito o diagnóstico, né, foi a primeira geração da família. E é claro que quando tem história familiar, se descobre mais cedo, porque qualquer alteração diferente, a mãe já sabe, não tem história de hemofilia na família, a gente já fica em alerta, inclusive, né? A gente até faz busca ativa, as crianças que nascem, a gente faz a dosagem do fator, as crianças que nascem em famílias que têm hemofílico, até para antecipar, né, para não esperar que ela sangre, para daí entrar no programa de profilaxia. Mas nos casos em que não há história familiar, em geral o primeiro médico que vai atender não é o hematologista. Então o médico, principalmente pediatra, no caso de crianças, tem que realmente saber desse diagnóstico, conhecer para desconfiar, e porque é ele que vai fazer o diagnóstico e encaminhar para o HEMOSC, né, no caso. Doutora, que maravilha a gente poder falar sobre tantas iniciativas positivas na área da saúde em Santa Catarina e mostrar aí, né, que por meio dessas iniciativas a vida, a qualidade de vida desses pacientes com hemofilia está melhorando e muito. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, ainda mais sucesso para vocês. Obrigada por compartilhar essas informações com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima, né? Quem sabe? Parabéns de novo. Obrigada. E assim então a gente vai encerrando a nossa saúde de hoje, que falou sobre hemofilia e sobre, como a gente falou, tantos projetos, iniciativas importantes que estão melhorando aí a qualidade de vida dos pacientes com hemofilia em Santa Catarina. A você, muito obrigada pela audiência. Lembrando que se tiver qualquer sugestão de assunto, pode mandar aí para o nosso e-mail que aparece aí na sua telinha. Tchau, tchau.